Shalom, shalom, agraciada, você que é escolhida do Senhor, você que é favorecida de Deus, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional capítulo 11 do livro de 2 Reis, a gente vai já começar essa leitura, mas antes, vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos orar? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo. Tu és maravilhoso, amado. O amado de nossas almas. Nós não queremos nenhum outro bem além de ti. Não queremos nenhum bem além de ti. Sim, Senhor, não queremos, Senhor. Nós precisamos de ti, Deus. Na tua presença, Pai, temos alegria, temos paz, temos ânimo, temos libertação. Pai, nós precisamos de ti, precisamos, Senhor, ser curadas, transformadas, Deus. E tudo, Senhor, que venha a ser para tua honra e para tua glória, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ter entendimento da tua palavra, discernimento espiritual. O Espírito Santo fala conosco, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, vamos aqui, capítulo 11 do livro de 2 Reis. E a gente vê aqui Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. E assim ele não foi morto. E 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no Palácio Real e a outra na porta de sul e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos e as outras 2 companhias que normalmente não estão de serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo que se aproximar de suas fileiras e acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado como os que estavam saindo, e ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas todos armados posicionaram-se em volta do rei junto ao altar e em torno do templo, e desde o lado sul até o lado norte do templo. Versículo 12. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam nos comandos das tropas: levem-no para fora por entre as fileiras e matem a espada sem quem a seguir, pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes de batalhões de 100
de Sencários, os guardas e todo o povo junto conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se. Depois que Atalia foi morta à espada no palácio. E Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Minha gente, acho que foi o rei mais novo que teve, né? A gente viu aqui essa história do capítulo 11, que é Joás escapa de Atalia. Atalia, ela era sobrinha de Acabe e Jezabel, né? Ainda fazia parte, né, da família ali real de Acabe, e ela tinha herdado, né, a maldade de Jezabel e de Acabe. Ela quis ali matar todos da família para que ela ficasse com o trono. Só que foi escondido Joás, né, pelo sacerdote. A tia dele escondeu, o sacerdote criou, então até os 7 anos de idade ele foi criado exclusivamente no templo do Senhor, no sacerdote. E ali, quando ele já estava com 7 anos, eles fizeram o rei Joás tomar o trono, né, e Atalia, que estava reinando há 7 anos, foi assassinada, né? Foi morta e agora Joás é o rei. A gente vai ficar aqui no capítulo, vai vir aqui pro capítulo 12, que dá tempo, é pequenininho também, que a gente vai ver o que Joás fez, né? A gente está vendo aqui a reparação do templo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Caramba, a gente vê aqui, sabe o quê? Que Joás, ele fez tudo que o Senhor aprovava porque ele tinha um grande mentor, né? O sacerdote estava ali mentorando ele, estava ali ensinando, estava orientando sempre aqui do lado dele, né? A gente vai ver um pouco mais na frente que quando o sacerdote morreu, infelizmente, Joás, ele meteu os pés pelas mãos e começou a fazer o que o coração dele mandava, porque ele já não tinha mais ali a mentoria. E eu e você não precisamos ficar presas pessoas. A gente precisa ter mentor, a gente precisa ter líderes, pessoas que nos chegam mais perto de Deus, que nos ensinam a buscar a Deus. Só que a gente precisa também andar com nossas próprias pernas, nossas próprias decisões, sabe? Chegar a Deus por amor, por necessidade, por querer, por prazer. Joás, enquanto tinha ali o mentor, ele estava firme aos pés do Senhor. Quando o mentor morreu, ele derrapou ladeira abaixo. E eu e você não podemos ser assim. Enquanto a gente está ali bonitinho, está firme aos pés do Senhor. Mas quando a gente precisa tomar uma decisão pessoal, a gente chuta o pau da barraca. Não dá para ser desse jeito. A gente precisa ter uma decisão firme com Deus. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 4. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento e a prata recebida de votos pessoais, e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas, e por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas do templo? Não recolham mais prata dos seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e não mais serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e a colocou do lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Olha, então aqui nasceu o gasofilaço, né? Que eles recolhiam ali as pratas, as ofertas para a reforma do templo, e teve uma época que o rei disse: calma, não precisa mais de oferta, vamos fazer com o que a gente tem, vamos fazer logo essa reforma, não sei porque não fez ainda. E aqui eles pegaram uma caixa, né? Fizeram um furo, fizeram uma tampa, então aqui nasce o gasofilaço, que é onde a gente coloca nossas ofertas. Eita, que é bom a gente saber dessas coisas, né? Vamos lá. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo, e assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam madeira e pedras lavradas para concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas.
A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou de prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de conta dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real. E enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos, a gente viu, né, lá em 1 Reis, eu lembro dessa troca que ele fez aqui, que ele acabou dando as coisas. Ele primeiro reparou o templo, depois ele acabou dando as coisas do templo. Uma moeda de troca, né? Cadê? Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão em todos escritos no livro de registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Jozabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto a seus antepassados na cidade de Davi. E seu filho Amazias foi o seu sucessor. Então a gente viu aqui que Joás ele cresceu, né, ali agradando ao Senhor. A gente viu que ele teve um mentor que ali sustentou a fé dele, foi muito bom. E durante esse tempo ele fez coisas que agradavam ao Senhor, ele fez a reparação do templo também. Mas depois que o mentor dele morreu, ele meteu os pés pelas mãos, fez o que queria e aí se afastou do Senhor.